Rádio Cultura 1030M, a mais poderosa. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, a Rádio Cultura passa a apresentar o programa Fé e Vida, um programa da comunidade evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu, Avenida 20 de Setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. MAB, Moda Feminina e Masculina, na Rua General Osório, 1147A. Telefone DDD 53 99902 4821. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 989915301, 981396560, 984531276 e 991010045. Blumenau Bazar, na General Osório 1016. Telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório 990. Fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara 1416. Próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53 3252 3597. Nas lojas KM Pneus, você encontra todos os tipos de pneus, além de serviços de suspensão, geometria 3D, balanceamento e outros. Venha nos visitar na Rua Firmina Moreira, número 307, Prado, ou Rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 22. Telefones 3252-2323 e 3252-3333. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte, ou decorações completas. Venha nos visitar na Rua General Osório 715, Centro. Telefone DDD 53 99957 4061. Graça e paz, queridos e queridas ouvintes. Iniciamos esse programa Fé e Vida em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somos a comunidade Bom Pastor de Canguçu, igreja da IECLB. Aqui quem vos fala é a diácona Clair Casagrande, ministra da comunidade. Amanhã é o último domingo do ano eclesiástico, domingo do Cristo Rei. Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Deus fez o ser humano, é o nosso início. Sem Deus nós não poderíamos existir. Assim como não existiria nada em nossa vida. Ele cria do nada e provê todas as coisas. Tudo que temos e tudo que somos é por Deus. Deus é tudo o que me possibilita ser e existir. Deus é quem age, no fim de contas, nossa vida depende dele. Assim como também o nosso fim está sujeito a ele.
Graças a Deus, posso acreditar e ter fé na salvação ofertada através de Jesus Cristo. Graças que em Jesus temos vida abundante e plena. Jesus Cristo é o Senhor. Não consigo mais viver longe do seu bem-querer. Querido irmão, querida irmã na fé, o meu abraço a você que nos acompanha de perto, de longe, ao querido Volney. O texto indicado para o dia de hoje está no livro de Ezequiel 34, 11 a 16, depois 20 a 24. Ezequiel 34, 11 a 16, 20 a 24. O bom pastor. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor de meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou o pastor que faz o que é certo. Por isso agora eu, o Senhor, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês empurraram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas,
E um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amanhã é dia de Cristo Rei, o último domingo do ano eclesiástico. É uma data propícia para olhar para o ano que passou, também para o nosso futuro, percebendo Cristo como o Rei da história, aquele que caminha com seu povo, com sua comunidade e com cada pessoa que nele crê. E refletir como desejamos seguir nossa caminhada com Jesus, de maneira ativa ou passivamente. Ele é tudo, em todos e para todos. Ou ele não significa absolutamente nada. Nossas ações revelam isso. Neste texto, o profeta nos convida a refletir sobre o cuidado de Deus. Ezequiel denuncia as lideranças que não cuidaram do povo, motivo pelo qual enfrentaram o exílio. E, ao mesmo tempo, anuncia o Deus que vem cuidar das ovelhas perdidas. O profeta estava entre os deportados para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, no exílio de 598 a.C. Ele anuncia a soberania de Deus sem omitir a denúncia da corrupção e das injustiças. Aponta com palavras duras os erros praticados pelo povo que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática. Deturpa e suaviza o juízo, cultiva a ambição e são indiferentes diante das desigualdades. Deus não quer isso. Deus quer uma sociedade fundada na justiça e no direito. Ao mesmo tempo, Ezequiel anuncia o Deus Rei e Juiz que se defronta com a desigualdade e a injustiça. O Deus que, no contexto de violência, opressão e morte, na realidade em que convivem ovelhas gordas e ovelhas magras, cultiva a justiça. Ser justo, segundo a Escritura Sagrada, não é tratar todo mundo igual, mas tratar cada um, cada uma, conforme a sua necessidade. O profeta anuncia o Deus príncipe, promotor da paz, gerador da igualdade, da equidade, o mesmo que cuida, acolhe, alimenta e salva. O profeta resgata o Deus pastor que se importa com seu povo, que se coloca ao lado e participa na sua história. Na história do povo de Deus, muitos foram e são os exilados. No Êxodo, Deus ouve o clamor do seu povo, desce para libertá-lo e conduzi-lo para a terra que mana leite e mel. Aqui Deus propõe-se a um novo êxodo. Propõe-se a providenciar um retorno à terra de Israel, para o monte de Sião. Propõe-se a reunir o povo disperso e espalhado pelo mundo. Propõe-se a reunir um povo ferido, machucado, desgarrado, quebrado, enfermo e perdido. Ezequiel anuncia o reinado de Deus que será instrumentalizado por um novo Davi. Será um Davi diferente dos outros reis de Israel. Será um pastor a serviço da justiça de Deus. Esta mensagem enche os nossos corações de esperança e anima também os exilados. No Brasil, também o exílio promovido pela ditadura militar brasileira. Muitos foram os exilados. O povo brasileiro viveu e vive perdido, desgarrado, espalhado, enfermo e quebrado. Não no exterior, como o babilônico, mas vive um exílio interno. Há pessoas vivendo sem terra, sem casa, sem trabalho, sem saúde, sem escola. Pessoas doentes, perdidas, humilhadas, sem sentido de vida, sem oportunidades. Muitos vivem essa experiência de exílio interno.
Através de Jesus de Nazaré, Deus realizou a sua atuação pastoral e inaugurou o reinado que resgata o perdido, que acolhe o abandonado, que consola o abatido, que dá esperança ao desesperançado. Nós já podemos experimentar sinais dessa nova realidade. E essa boa notícia que vale para todas as pessoas. E nos convida a viver o exemplo de Jesus seguindo seus passos. Convida a refletir sobre nossas ações e sobre a ação da comunidade frente a situações de miséria, abandono, injustiça que vivemos. Em uma realidade de pobreza, ódio, violência, mentira que nos deixa exilados da vida digna e justa criada por Deus. Deus espera que a reflexão nos traga um novo olhar, a uma nova direção. Deus tem olhos para as crianças, para os jovens, adultos, idosos. Deus tem olhos para a fome, sede e abandono. Deus tem olhos para as pessoas discriminadas, abusadas, violentadas, para aquelas que estão presas nas prisões. Mas também há tantas formas simbólicas de prisão, como a falta de opção, a impossibilidade de viver de forma livre sua identidade, sua vocação. Finalizo com uma história contada por Henry Norville. Reconhecemos a ternura de Deus quando somos capazes de olhar as pessoas nos olhos delas. No olhar atento e misericordioso nos olhos de quem sofre, vemos o próprio Cristo como presença real, sacramento vivo. Conta que um certo dia um jovem fugitivo, tentando esconder-se do inimigo, chegou a uma pequena aldeia. As pessoas foram boas para ele e ofereceram-lhe um lugar para ficar. Mas quando os soldados que procuravam o fugitivo perguntaram onde ele estava escondido, todos ficaram com muito medo. Os soldados ameaçaram queimar a aldeia e matar todos os homens, crianças e mulheres que lá, a não ser que o jovem fosse entregue a eles antes do amanhecer. As pessoas foram rapidamente ao ministro e perguntaram-lhe o que fazer. O ministro, tendo de escolher entre entregar o rapaz ao inimigo ou ter seu povo morto, retirou-se para seu quarto e pôs-se a ler a Bíblia, esperando encontrar nela uma resposta antes do alvorecer. Depois de muitas horas, de manhã cedo, seus olhos pousaram sobre essas palavras: é melhor que morra um homem do que o povo todo se perca. Então, o ministro fechou a Bíblia, chamou os soldados e levaram o fugitivo para ser executado. Houve uma festa na aldeia porque o ministro havia salvado a vida das pessoas. Mas ele não celebrou. Tomado por uma profunda tristeza, ficou em seu quarto. Naquela noite, um anjo veio até ele e perguntou: o que você fez? Ele respondeu: entreguei o fugitivo ao inimigo. Então o anjo disse: mas você não sabe que entregou o Messias? Como eu poderia saber? O ministro replicou ansiosamente. Então o anjo disse: se em vez de ficar lendo sua Bíblia, você tivesse visitado este jovem ao menos uma vez e olhado dentro de seus olhos, você teria sabido. Para aqueles e aquelas que não sabem olhar nos olhos das pessoas, ver sua dignidade e não respeitar, o nada já está ali. Deus nos chama para olhar, sim, Ele nos chama para o estudo da palavra, para ir ao culto, para participar das atividades, para ter uma vivência comunitária sobre tudo, e quando se vive comunidade.
Deus, Ele nos chama a olhar no olho do irmão, olhar no rosto da irmã e ali ver o reflexo da sua imagem e semelhança. Escutamos a palavra, sim. O que a palavra de Deus causa em nós? Como reagimos diante uma situação de sofrimento e injustiça? Como posso ficar sossegado se alguém do meu lado passa fome e chora? Repartir o pão, solidariedade, gesto de quem crê e quer o bem do irmão. Repartir o pão, solidariedade de um povo que luta, de um povo cristão. Como posso viver sossegado se alguém do meu lado passa fome e chora? Como posso levar esperança se tem tanta gente que acumula e explora? Sonho com um mundo diferente, onde todos têm o pão de cada dia, integrados num só mutirão, partilhando sonhos de paz e alegria. Repartir o pão, solidariedade, gesto de quem crê e quer o bem do irmão. Repartir o pão, solidariedade de um povo que luta, de um povo cristão. Repartir o pão, solidariedade, gesto de quem crê e quer o bem do irmão. Repartir o pão, solidariedade de um povo que luta, de um povo cristão. Como posso viver sossegado se alguém do meu lado passa fome e chora? Como posso levar esperança se tem tanta gente que acumula e explora? Sonho com um mundo diferente, onde todos têm o pão de cada dia, integrados num só mutirão, partilhando sonhos de paz e alegria. Repartir o pão, solidariedade, gesto de quem crê e quer o bem do irmão. Repartir o pão, solidariedade de um povo que luta, de um povo cristão. Repartir o pão, solidariedade, gesto de quem crê e quer o bem do irmão. Repartir o pão, solidariedade de um povo. Querido ouvinte, querida ouvinte, te convido a viver comunidade, a viver Igreja de Jesus Cristo com a gente. Amanhã, dia 26 de novembro, nós temos o culto ágape às 19 horas. Por isso te convido, quem puder e quiser trazer um prato de alimento para ter comunhão conosco logo após o culto. O culto todo vai ser voltado a esse texto, a esse exemplo, a essa mesa ágape. No dia 28, às 19h30, nós temos grupo de canto. No dia 29, às 20 horas, grupo de instrumento se reúne para ensaiar a cantata de Natal. No dia 29, também, o grupo da terceira idade tem o seu encerramento no passeio na Nardelo. No dia 14 e 15, teremos serenata de Natal. Em 2 dias não conseguiremos contemplar a todos, então manifeste o seu desejo de ser recebido por nós em sua casa.
Dia 16 à noite, nós teremos a Noite das Lanternas. Sairemos às ruas, iniciaremos e terminaremos na nossa comunidade. No dia 23, teremos a Noite de Natal com a cantata de Natal e apresentações natalinas. E no dia 24, te convido a estar conosco no culto de Natal. Graças te damos, Senhor, por chegar a ti e chamá-lo de Deus Pai. Cremos, Senhor, que é Deus, Deus nosso Criador. Cremos que é Pai, que de todos cuida com grande amor. Cremos que é Deus nosso Redentor. Cremos, Senhor, que é bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Cremos, Senhor, que é Deus, Deus santificador. Cremos que é santo e nos inspira com teu amor. Que Deus toque nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nosso coração, nossa vida, para que sejamos em tudo e em todos, tudo o que Ele é para nós. Assim fiquemos com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão
Você ouviu aqui pela Cultura o programa Fé e Vida, um programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor, com o oferecimento de Agromiller, na 20 de setembro, 206, fone 3252-1629. Home Studio, Espaço da Música, a sua loja de instrumentos musicais e livraria cristã em Canguçu, Avenida 20 de setembro, 431, perto da Escola Aparecida, em Canguçu. MAB, moda feminina e masculina, na Rua General Osório, 1147A. Telefone DDD 53 99902 4821. Táxi do Chacrinha, em frente à Prefeitura. Fones 999915301, 981396560, 984531276 e 991010045. Blumenau Bazar, na General Osório 1016. Telefone 3252-1209. Restaurante Lancheria Everest, na Rua General Osório 990. Fone 3252-3460. Móveis de Casa, na Rua General Câmara 1416. Próximo à antiga CRT. Santo Antônio Assistencial, o melhor e mais completo plano familiar, com uma equipe altamente treinada e capacitada para atendimento assistencial familiar. Venha nos visitar e conhecer nossos serviços. Rua General Câmara, 1865, Canguçu, em frente à Funerária Santo Antônio. Telefone DDD 53 3252 3597. Nas lojas KM Pneus, você encontra todos os tipos de pneus, além de serviços de suspensão, geometria 3D, balanceamento e outros. Venha nos visitar na Rua Firmina Moreira, número 307, Prado, ou Rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 22. Telefones 3252-2323 e 3252-3333. Loja Mundo Mágico. Pensou em fazer festa? Nos procure. Contamos com diversos produtos para deixar a sua festa mais bonita. Temos aluguéis, como kit Pegue e Monte, ou decorações completas. Venha nos visitar na Rua General Osório 715, Centro. Telefone DDD 53 99957 4061. Cultura, a rádio da hora. 8 horas e 4 minutos.